1 Reis. Capítulo 1. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: Vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar: Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: Por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Adoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zuelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: Você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: Meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E, enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas, agora, Adonias se proclamou rei, e meu senhor, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército. Mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: O profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: Meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem aos sacerdotes Adoque, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele.
O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem. Com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão um novo rei. Enviou-o à fonte de Giom acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei, e Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. Acabam de voltar, e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas, se ele demonstrar mais intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa.